Olá, seja muito bem-vindo, você que está ligadinho aí na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do Estúdio Câmara, hoje, dia 19 de fevereiro, quinta-feira. Vamos falar sobre a ditadura das agulhas, o uso crescente, das chamadas canetas emagrecedoras, os medicamentos antagonistas do receptor GLP-1 está provocando uma transformação que vai muito além da balança. Especialistas já chamam esse fenômeno, de economia da magreza. A previsão é que o mercado dessas medicações no Brasil atinja 9 bilhões de dólares até 2030. Mas o impacto não está apenas na saúde, está no supermercado, nos restaurantes, nas lojas de roupas e até nas projeções de lucro de grandes indústrias. Hoje nós vamos falar sobre consumo, comportamento, pressão estética, desigualdade no acesso ao tratamento e o que acontece quando o dinheiro acaba. Então participe conosco. Você já usou alguma das canetas emagrecedoras? Você continuou, você manteve, a sua medicação? Você não conseguiu por conta da falta de recursos? Porque a gente sabe que é algo que precisa ser planejado, porque se compara aí a uma mensalidade escolar, um aluguel. A gente precisa olhar para isso com muita atenção. Manda sua mensagem para a gente, o WhatsApp está na tela, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações e já vamos apresentar os nossos convidados que já estão com a gente aqui no estúdio. Agora, vamos atualizar algumas informações. A Câmara de Campinas abriu as inscrições para a 8ª edição do Parlamento Jovem, que acontece entre abril e agosto. O prazo vai de 9 a 16 de março, com 33 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de inscrição. Cada escola pode garantir apenas uma, tá bom? Voltado a alunos do 8º e 9º ano do Fundamental e 1º e 2º ano do ensino médio, o programa permite que estudantes vivenciem a rotina legislativa com simulação da sessão plenária e também elaboração de projetos de lei. A iniciativa é organizada pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. Informações e inscrições estarão disponíveis no site da Câmara a partir do dia 9 de março, então fique atento, faça a sua inscrição, você professor aí, escreva seu aluno, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse projeto que acontece na Câmara de Campinas. Mais informação chegando para você, as moradoras da região do Parque Osiel, Monte Cristo e Gleba 5 terão até amanhã, sexta-feira, para se inscrever na primeira edição do Festival Raízes, que celebra os 29 anos do Parque Osiel e do bairro Monte Cristo em Campinas. A iniciativa já reúne mais de 30 mulheres empreendedoras da região que recebem formação da Osipa Criativa. O público vai encontrar barracas de alimentação, artesanato, calçados e outros produtos. O evento tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino, impulsionar a economia local e dar visibilidade ao trabalho das mulheres nos territórios da cidade. Mais informações, você, mulher aí de toda essa região, pode acessar lá o site da Prefeitura, tem tudo certinho para você se atualizar e se informar em relação a este evento. Agora vamos com a previsão do tempo para a cidade de Campinas. Nossa metrópole recebeu ontem, um alerta do IMET. O IMET é o Instituto Nacional de Meteorologia, gente, e teve um alerta de aviso de chuvas intensas com perigo, e grau de severidade. E esse alerta está valendo até as 10 horas de hoje, mas graças ao bom Deus está tudo tranquilo por enquanto, O alerta incluiu sim a região aqui de Campinas. E a previsão do tempo hoje, além desse alerta que vale até as 10 da manhã, diz que o céu pode variar aí com sol e também parcialmente nublado. E as temperaturas ficam entre 21, logo nas primeiras horas da manhã, e 31 graus aqui na nossa metrópole. Muito bem, tudo certo? Vamos ao nosso tema central de hoje. Atualmente, gente, o 3,5%
20% da população americana, cerca de 3 milhões de pessoas, utiliza medicamentos à base de GLP-1. Entre esses usuários, 31% afirmam gastar menos com mantimentos e 21% disseram consumir menos calorias antes mesmo de iniciar o tratamento. Agora, aqui no Brasil, o crescimento acelerado dessas medicações também começa a alterar estruturalmente o comportamento do consumidor. Comer menos, comprar diferente, priorizar proteína, evitar doces, reduzir álcool. E isso deixa de ser apenas uma pauta de saúde e passa também a ser uma pauta econômica. Para falar sobre esse novo cenário, a gente recebe aqui no estúdio a nossa psicóloga, né? Ela que trabalha na terapia cognitivo-comportamental, a Cristiane Casassa. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação e presença. Bom dia, Cris. Bom dia, eu que agradeço, Rúbia, o convite para participar novamente aqui, estar agregando em cima desse tema tão interessante, tão emergente, tão polêmico, tão importante, né? Então, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, é um tema que tem se atualizado dia a dia, cada dia surge uma nova pauta em relação a essa ditadura das agulhas. E pelo Zoom a gente recebe com muita satisfação o Aldo Batista, ele é consultor de negócios do Sebrae São Paulo. Seja muito bem-vindo, bom dia para você, Aldo. Bom dia, Rúbia, é um prazer, o Sebrae está aí para falar um pouquinho sobre esse impacto na economia, né? Será um grande impacto, né? Vamos lá, verdade, um grande impacto. A gente está vendo aí o mercado se desdobrando para atender as pessoas que estão utilizando essas canetas e, diga-se de passagem, que são muitas, né? Então tem um estudo citado no final do ano passado, realizado por pesquisadores da Oklahoma State University, que reforçou a tendência de mudança provocada pelas canetas, mostrando alterações nas preferências de consumo de usuários atuais em comparação aos não usuários. Aldo, a gente começa contigo e fala pra gente, quando um consumidor ele passa a comprar menos volume e prioriza, no caso do nosso tema de hoje, proteína, alimentos frescos, isso altera a lógica do varejo alimentar? O empresário, ele já está sentindo isso lá na ponta? Qual que é a avaliação, né, de você e do Sebrae referente a essa mudança de consumo nesse mercado que a gente está falando aqui hoje, que é a questão da alimentação, do vestuário? Olha, Rubem, eu sempre falo, né, que o empresário ele tem que analisar o cenário, né? E esse cenário hoje, ele demonstra que está tendo o mesmo impacto. Se as pessoas não conseguirem associar caneta emagrecedora ao consumo de alimentos e roupas, ele sairá atrasado diante daqueles que conseguiram ver isso. Tem um estudo de 12 de janeiro desse ano, da Cornell University, que diz que as pessoas tendem a consumir 5,5% menos alimentos quando começam a usar essa caneta até 6 meses. Uhum. E nas famílias de alta renda, esse percentual chega a 8%. Então, o impacto é enorme, né? O próprio Walmart, em dezembro do ano passado, soltou uma pesquisa dizendo que o consumo de refrigerante, bebida alcoólica, ele cai de 88%. Salgadinhos e etc. A própria Elma Chips já está verificando isso daí, a Coca-Cola. Em contrapartida, você tem aumento de vendas de quase 90% de proteínas e comidas saudáveis. Então, o impacto está aí e já está acontecendo. Já está acontecendo e aí existe uma grande expectativa de mudança, né? Mas até quando vai valer e acontecer essa mudança? Ô, Cristiane, quando o apetite diminui, o prazer alimentar muda, né? Isso também transforma a relação emocional com a comida. A gente está diante de uma transformação comportamental. Qual que é a sua avaliação sobre toda essa mudança que tem acontecido?
Certamente, Rubem, interessante essa pergunta, porque a princípio, pelo que a gente começou comentando aqui, o Aldo falou muito bem, há toda uma mudança de mercado, né, de vendas, de comércio e tal, e então vende-se mais legumes, frutas e proteínas e coisas mais saudáveis. Parece bom, não parece? Que legal a mudança, mas vem muitas coisas por trás, né? Então, assim, dá a impressão que nós estamos ouvindo as orientações daquilo que a gente aprendeu lá na quinta série, sabe? Devemos comer mais legumes, frutas e verduras e etc. Então, assim, onde está o problema desse medicamento, então, sendo que ele está trazendo coisas boas que a gente já aprendeu há anos atrás? O que também, isso já foi refutado, né? Não sei se vai ter possibilidade da gente comentar aqui, em que a própria pirâmide alimentar que nós conhecemos lá na quinta série, como eu disse, ela inverteu e agora aumentou-se o consumo de proteínas, de gorduras, gorduras boas, tá, gente? Mas enfim, então assim, houve essa mudança e isso tudo traz, com certeza, impacto no comércio, na economia e muito nas pessoas, né? Então, na parte psicológica, a mudança é assustadora, eu acho que eu posso usar esse termo. Uau! E se tem mudança, é preciso ter aí um entendimento dessa mudança. E essa mudança está sendo um pouco radical. Olha, tem uma pesquisa da CamInsight que mostra que quase um terço dos usuários de GLP-1 passou a sair menos para comer fora. Quando saem, pulam entradas e sobremesas. O jornal Financial Times mostrou que até templos de gastronomia mundial estão adaptando cardápios. Agora vamos lá, Aldo. Se o cliente pede menos, consome menos álcool, como bares e restaurantes vão fazer para manter a rentabilidade sem perder o público? A gente percebe que as pessoas vão ter que se adaptar e muito, né? Porque quando a gente fala de bares e restaurantes, a galera vai para um happy hour, vai sair final de semana, vai tomar um negócio, vai comer um petisco, e isso não está mais acontecendo. Como que esses locais que vendem, a gente está falando aqui de happy hour, então de álcool, bebida alcoólica, vão se manter sem perder o público? Como faz? Qual que é a dica do Sebrae para isso? Rubia, tem vários estudos, né, dizendo que quem consome GLP-1, ele reduz aí até 66% do consumo de álcool, né? Por vários motivos, até porque ele não sente vontade de consumir, ele não come frituras. Então, se o estabelecimento ele quer continuar tendo lucro e vendendo, ele tem que se adaptar. Talvez investir em bebidas saudáveis, em cerveja zero álcool, para quem gosta de cerveja, diminuir porções, evitar frituras, comidas mais saudáveis. Já foi comprovado que os estabelecimentos de comida saudável cresceram. Então, quer dizer, é impossível ganhar e lucrar durante essa demanda. O problema é a adaptação. Não dá mais para você vender porções de fritura ou grandes quantidades de bebida alcoólica, porque a pessoa nem consegue mais consumir esse tipo de comida. Então, a adaptação ela é importantíssima nesse momento. Muito bem, vamos lá. Falando de adaptação, o Aldo trouxe muito bem essa palavra, que é a próxima pergunta que eu vou fazer para a nossa psicóloga Cristiane. Vamos lá, Cris. A pessoa passa a evitar restaurante, reduz momentos sociais ligados à comida e até diminui também, né, o consumo de álcool. Isso pode impactar vínculos sociais e pode favorecer o isolamento. Com toda certeza. E bastante interessante a gente começar a falar disso, porque senão a gente continua fomentando, não que o medicamento seja ruim, ele é fantástico e cumpre o que ele se dispõe a fazer. Mas nós temos outras situações aí, preço alto, baixa acessibilidade, manutenção disso tudo, enfim. Mas parece uma maravilha, né? A descoberta do século talvez o seja, né? Eu não tiro o mérito. Sim. Entretanto, isso que você comentou é muito interessante, as mudanças comportamentais, de atitude, mentais precisam ocorrer
junto do medicamento, Isso. né? Eu não sou especialista na área da saúde biológica, como um endocrinologista, um médico que deve fazer o acompanhamento disso, né? Mas a gente ouve muito isso, use o medicamento sempre acompanhado. E as pessoas, com acompanhamento médico, perdão, é isso que eu quis dizer. E as pessoas podem pensar, balela isso é só para fomentar vendas de mais sessões terapêuticas, porque precisa também, né, esse acompanhamento psicoterápico, para ter um fomento maior na área da medicina, mas não, é que o impacto dela, não só no corpo, porque o fisiológico é fantástico e ele tá de parabéns. Quando eu digo eles, existem alguns, né, medicamentos aí, precursores da GLP-1, né? E esse mais moderno, que fala-se muito na praça hoje, que a composição é tirzepatida, né? É fantástico, talvez o que a gente tenha de melhor, mas já surgiram outros aí, que esse ano virão outros, tá? Aguardemos que já tem outros aí, já estão até sendo usados, não comercializado, mas já usado. Uau, olha o perigo, olha o perigo. Já estão sendo usados e não estão sendo comercializados abertamente, assim, nas farmácias, enfim, mas as pessoas têm acesso. Quando as pessoas querem, né, Rúbia? Quando as pessoas estão dispostas, né? Elas conseguem os jeitinhos e as coisas acontecem, e aí que está o perigo. E aí entra a sua pergunta, você disse, isso não tem mudança de comportamento? As pessoas não se isolam? Não pode haver algum problema nisso? Sim, né? Nós somos seres sociáveis, né? O ser humano é um ser biopsicossocial, então a gente não pode só cuidar do bio, né? E o psico? E o social? Se eu como menos e eu tenho prazer em comer, nós nem estamos falando da pessoa que tem compulsão. Não, que aí é uma outra... Fica para a próxima pauta? Isso, fica para a próxima. Mas o social é gostoso, né? É saudável para o ser humano, ele gosta, ele precisa. E aí a pessoa se vê assim, para que eu vou sair com os amigos? Eu não vou poder o que eles estão comer, o que eles estão comendo? Exato. Eu não vou beber o que eles estão bebendo? Existem as pessoas que dizem... para que sair? Ir lá, chato, barulho, as pessoas ficam mais irritativas, eu não sei se existe esse subjetivo, né? Ficam mais irritativas, então querem se isolar, e aí vem toda uma discussão, né, médica em cima disso, uma especulação, vamos dar esse nome, por parte dos usuários. O medicamento X ou Y causa depressão. Não existe pesquisa ainda de correlação direta, tá? Da depressão, ou da ansiedade, ou da infertilidade, e várias coisas que têm aparecido por aí, né? Que têm surgido freneticamente. Não existe correlação direta, mas indireta nós vamos discutir ainda um pouquinho mais, né? Muito bem, exatamente. E quando a gente fala de isolamento social, é legal a gente pontuar que o brasileiro gosta, né? Gosta de se reunir para quê? Para comer. Isso é coisa nossa, é nossa cultura, né? Você vai no churrasco, você vai numa festa, você vai junto os amigos para quê? Para comer. E aí, se não tá, ninguém tá comendo, né? Então, para que a gente vai se reunir? Então, chama muita atenção essa questão do isolamento. Hoje a gente fala aqui da ditadura das agulhas, né? Mas a gente não fala apenas de emagrecer, a gente fala de consumo, a gente fala de mercado, e a gente também vai falar, gente, sobre a desigualdade, né? Então, tem essa questão da desigualdade também, porque, de repente, você começa e não consegue continuar. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho da desigualdade, porque agora eu quero passar para o Aldo e quero conversar com ele sobre a questão do mercado de confecções, que tem mudado e muito. Tem algumas lojas que já não estão mais trabalhando com o tamanho G, GG, plus size. O que está acontecendo? As pessoas estão se limitando ao M, porque a chamada economia da magreza, né? Tá todo mundo magérrimo, então vamos vestir aí o M, ninguém quer mais saber de G e GG. É outro setor que tem sido impactado nessa questão aí da ditadura das agulhas, porque já percebe um aumento da demanda por tamanhos menores. É isso, Aldo? Isso pode gerar distorções aí na oferta?
E já está acontecendo, tá, Rubem? É muito interessante, porque assim, quando você faz toda a produção têxtil, né, fabril, você geralmente você coloca a quantidade, uma quantidade, vamos colocar por números, para quantificar. A1 no P, A2 no M, A2 no G e A1 no GG. Então, você concentra no M e no G. E isso já está modificando. Nos Estados Unidos já estão verificando que as confecções elas têm que focar 2 no P, 2 no M, um no G e um no GG. Uau! E o extra G, aqueles XXG, elas estão perdendo o mercado. Só para você ter uma ideia, em outubro do ano passado saiu uma pesquisa dizendo que até 2027 haverá um prejuízo de 400 milhões de unidades de roupas por tamanhos errados devolvidos. Já houve aumento de 13% em 2024, esse aumento já foi de 20% para 2025 de devoluções de peças femininas por erro no tamanho. Então, esses medimentos, eles causam uma mudança de numeração muito drástica, né? Em um mês, 2 meses, você perde vários números. E o mercado, ele projeta, esse mesmo estudo, ele fala em 5 bilhões de prejuízo por falta de previsão das empresas de confecção. Então, isso é um fator que precisa ser analisado, senão vai causar, sim, prejuízo. Já está tendo produção de numeração grande de forma errada. E como a doutora falou, né, de um ponto pode causar depressão, mas do outro ponto, a pessoa com a numeração menor, ela tem que sair mais também. A autoestima da pessoa, ela fica melhor. Então, vai querer comprar roupas para sair. Só que ela vai querer comprar roupas que é do tamanho dela. E aí tem que ter aquele controle, porque depois que ela parar de usar o medicamento, se não tiver uma dieta ou um exercício combinado, ela vai voltar, né? Já tem pesquisas dizendo que o peso volta por volta de 400 gramas por mês, depois que você para de tomar, se você não tiver uma dieta e um exercício. Então, é uma mudança em tudo, né? Principalmente aí nas confecções. A produção, o preço, o custo de devolução, envolve um monte de coisa. Nossa, o impacto, né? Se a gente for parar para analisar da questão econômica, é um impacto muito grande na economia. Agora, tem alguns dados aqui referente às canetas. TP, puxa para mim, por gentileza, os dados. Isso, olha só, gente, eu vou ler aqui para vocês. O Monjaro pode custar até R$ 2.200 por mês. Tá? Faz a conta aí, 2.200 por mês. A eficácia pode chegar a 22% de perda de peso. Isso, de acordo com informações aí de especialistas, é próximo à cirurgia bariátrica, que gira em torno de 25%. Ok? Quem consegue pagar, né, 2.200 por mês é quem o medo de interromper o medicamento. Na sua avaliação, ele está mais ligado à biologia ou ao medo emocional de perder o controle sobre o corpo? O que acontece psicologicamente quando, o que o Aldo muito bem pontuou aí, a fome volta com intensidade? Aí existe um luto pelo corpo perdido, pelo valor que foi investido. Olha a complexidade do que nós estamos falando aqui. Minha psicóloga nos ajuda. Pois é. Por isso que eu comecei já o nosso discurso dizendo que o assunto é bem interessante, emergente e assustador, pensando por esse lado. Porque existe sim uma disforia corporal, né? Quem sou eu? Eu já não tenho mais aquele tamanho, não sou mais aquela pessoa daquele tamanho, eu já não tenho mais as mesmas vontades, porque o medicamento provoca isso, e é essa a intenção dele. Precisa haver a mudança. É um medicamento, ele vem com tudo e ele vem para mudar fisiologicamente. E o mental e o comportamental, será preparados para isso? E o econômico, estamos preparados para isso? Então, sim, esse medo é real e acredito que as pessoas que fazem o uso ou que pensam em iniciar, né, o uso
pensem nisso com bastante seriedade, porque é um medo real, né? Existe você não conhece mais seu corpo, as suas vontades são diferentes, e existem as pessoas que não têm o dinheiro para consumir, mas conseguem o medicamento da mesma forma, porque existe uma venda paralela fora do Brasil, enfim, que também são muito boas, porque o princípio ativo é o mesmo, então o princípio ativo X no Brasil é o mesmo do princípio ativo X no Paraguai. Entretanto, ele é delicado esse medicamento, ele precisa de um armazenamento muito delicado, ele precisa ser refrigerado, enfim, ele tem dosagem correta, né, para ser usado, e é por isso que a gente reforça que precisa de um acompanhamento médico e psicológico, ou os dois, porque o medicamento por si só, ele vai fazer a parte dele, e nós, seres humanos, precisamos fazer a nossa. Então a gente costuma dizer no meio, na área da saúde, em que o medicamento faz a parte dele e você, cidadão, faça a sua. O medicamento age fisiologicamente, né? E o ser humano precisa o quê? O cidadão que está fazendo uso de mudar a sua rotina, mudar a sua vida, juntamente com esse medicamento, enquanto ele vai dando suporte, tá? O medicamento diz assim, no sentido figurado, tô te segurando, eu tô te dando um tempo, isso. Corre aí. Aprende, né? Muda. Então, vamos para uma academia, vamos fazer um exercício, vamos caminhar, vamos movimentar, porque o ser humano precisa se movimentar. Porque senão acontece o efeito platô, que eu deveria evitar essa palavra, porque existe uma discussão muito grande sobre essa palavra, o efeito platô existe, não existe, né? Os nutricionistas que estiver nos assistindo vão dizer que isso não existe, que não é assim que deve ser dito, e eu não sou especialista da área da alimentação, mas chega um momento, e isso é verdadeiro, é real, que o medicamento para de agir. Estabiliza. E a pessoa diz o quê, Rúbia? Vou aumentar a dosagem. Aumenta-se o preço, porque quanto maior a dosagem, maior é o preço. Sim, meus amigos, cada canetinha tem um preço, e esse valor que a Rúbia disse, passou aí a média, é da primeira canetinha. Nós temos 7 delas nesse componente mais atual aí da tirzepatida, e do outro da semaglutida temos mais alguns outros. E tem as pessoas que compram fora, que é mais em conta, e ela vai fazer a própria dosagem e aplicar, porque isso é injetável. Né, geralmente na barriga, próximo do umbigo, enfim. Então, assim, olha o perigo de você se agulhar, de você se automedicar, de você controlar qual é a dosagem que entra no seu corpo, e as mudanças vêm, porque o medicamento ele vem para funcionar, ele é excelente. Mas a gente está preparado para acompanhar isso tudo, né? Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado, muita atenção com relação a isso, né? Porque vai mudar tudo, roupa, alimentação, a minha imagem no espelho, o meu círculo de amizade, né? O medicamento pode trazer isso, um desprazer de estar junto com os outros, já que eu não posso participar, né? E aí, olha a depressão que pode estar batendo aí na porta. Então, não existe correlação direta, né? Ainda não temos pesquisa disso, mas pessoas que já estão tomando, estão sentindo-se estranhas, porque estão mudando, né? O que fazer, né? É por isso que a gente precisa discutir bastante, sim. Exatamente. E falando aqui dos valores, é importante a gente salientar, né? A partir de R$ 2.200, quanto é que você paga de aluguel aí onde você mora, né? Quanto é a escola do seu filho? Será que você está preparado para poder manter isso, né? Nossa, gente do céu, Aldo, conta pra gente. Se uma parcela relevante da população recuperar o peso, né? O mercado vai estar preparado para isso. Você percebe que isso pode gerar um novo ciclo de consumo? E a gente volta lá, mercado da moda e da alimentação. Isso já foi pensado ou essa possibilidade ainda não está no radar aí diante desse cenário atual das canetas? Porque para a gente fazer uso das canetas e manter aí o corpo magérrimo da forma que a gente está vendo, vamos ser realistas, a gente precisa de ter aí um valor considerável, né? Porque entrou um valor considerável no orçamento. E aí?
se a gente não consegue manter, a gente vai retroceder. O mercado também vai ter outro impacto. Qual que é a avaliação sua, nosso consultor, por favor? Rubem, eu faço um paralelo com três invenções que tiveram recentemente, né? A gente teve o impacto da inteligência artificial, a gente teve o impacto da bióloga, da Tatiana, que inventou a laminina, né, a polilaminina, e a gente tem o LP1. Eu acho que essas três invenções, elas mudaram o mundo para sempre. Não tem como retroagir. Por que eu estou falando isso? Só para você ter ideia, o GLP-1, que é o Ozempic e o Wegovy, eles são da Dinamarca, né, da Novo Disker, acho que é o nome do laboratório. Eles alteraram o PIB da Dinamarca em 2023 e esses dois medicamentos foram responsáveis por todo o crescimento do PIB da Dinamarca no ano de 2023. Quando a gente fala de valores, a gente está falando de Mounjaro. Mounjaro que custa inicialmente 1.200 na caneta de 2,5, 1.700 na caneta de 5 e 2.300 na caneta de 7,5. O maior uso está focado entre 5 e 7,5. Uhum. Só que quando a gente fala de Mounjaro, a gente fala de GLP-1 e mais um outro componente, que eu esqueci o nome, que é aquele que acelera a quebra das moléculas de gordura, né? Final do ano chega a retatrutide, que ele tem um terceiro componente que acelera o metabolismo sem a perda da massa magra. Então, será uma novidade aí que trará um impacto fantástico também. Só que a gente está esquecendo que a semaglutida, ela vai perder a patente dela agora em 2026, 2027, com o início dos genéricos chegando nos países da Índia, China e Brasil. Então, logo ano que vem, a gente já vai ter genérico do Ozempic e do Wegovy. E esses medicamentos hoje, o Ozempic mesmo, está por volta de R$600, parcelado em 6 vezes em qualquer farmácia que você for encontrar. Então, assim, o medicamento ele já barateou demais. Quando entrar o genérico, a expectativa é que ele reduza 60% do valor. Ele cai para R$300. Com R$300, você parcelando em 6 vezes, dá R$50 por mês. Uhum. Então, eu creio que esses medicamentos eles vão ficar para sempre. Não é algo. A gente está vivendo uma mudança comportamental como a inteligência artificial trouxe. Uhum. Não, eu acho que isso não tem mais volta. O que a gente precisa ter que faltam ainda tempos de estudo, qual a consequência disso? Já se sabe que a pancreatite ela pode acontecer, que pode ter problemas estomacais, rim, sobrecarga de pâncreas, quem tem pedra no rim, talvez não possa usar. Porém, a retrocitide que vai ela causa a diminuição de 20% do peso corporal, que é muito mais do que a bariátrica. Então, isso para quem realmente necessita, é uma inovação sensacional, é fantástico. Quem vai se submeter a uma cirurgia bariátrica quando você tem um medicamento injetável, que o efeito colateral ainda é desconhecido, mas não tem casos gravíssimos, né? Se você pegar o último estudo que teve na Inglaterra, você tem 6 casos, sendo um do Mounjaro e 5 da Ozempic lá e do Wegovy, que são pessoas que talvez tiveram problema de pâncreas que não podiam nem tomar o medicamento. Uhum. Então, milhões de pessoas tomando e 6 passando mal, é melhor tomar o medicamento do que fazer a cirurgia. Eu acho que isso é uma coisa que não volta mais. Eu acho que o mercado se adapta ou ele fica para trás, porque isso já tem dose até com manutenção. Tomar 2,5 ml, de 2,5 ml de Mounjaro por mês para manter, entendeu? Então, o negócio eu acho que veio para ficar mesmo, viu, Rubia? Eu não vejo ele voltando, eu só vejo ele evoluindo. Uhum. Exatamente, né? Eu fiz essa pergunta para provocar mesmo essa discussão da continuidade disso tudo, porque indústrias já reformulam portfólios. Porções menores, mais proteína, menos açúcar. O fim da patente, né, que o Aldo muito bem pontuou, da semaglutida, a partir desse ano, pode ampliar, sim, o acesso aos genéricos. Baratear também. Pode falar, Aldo. E detalhe, tá? Já existe o Rybelsus, que é o semaglutida comprimido. E agora vai vir o comprimido genérico. Então, quem tem medo de agulha, pode tomar o comprimido. Exatamente. O Rybelsus tem lá na farmácia, você vai no endocrinologista, ele faz todo o acompanhamento e você toma o medicamento e ele tem um valor aí aproximado de R$600. Então, sim, muita coisa está mudando, né? Agora, Cris,
quando o emagrecimento vira aí uma norma social ampliada, né? Porque está ampliando. Né, as coisas a gente percebe, se a gente tem uma visão num futuro não tão distante assim, vai ficar bem mais fácil, ainda mais fácil. E aí nós temos jovens, pessoas emocionalmente vulneráveis, que não tinham acesso, não têm acesso nesse momento, mas em um futuro não tão distante, pode ser que vão ter o acesso, né? Como que a gente vai lidar com tudo isso, essa mudança de identidade, porque a gente está falando aqui de algo que traz uma mudança corporal significativa. E às vezes eu vi alguns posts de pessoas falando que vai precisar fazer uma outra identidade, porque já não se reconhece mais naquela foto. Como é que fica isso tudo? Tem um impacto na saúde mental que a gente precisa falar sobre, porque se a gente não falar agora, lá na frente vai ter uma consequência muito grande. Certamente. Certamente, e que bom que a gente já está percebendo e conversando sobre isso e refletindo. Então, ninguém está endemonizando, mas nem santificando. É tudo nas suas devidas proporções, como precisa ser, né? O medicamento é fantástico, ele vai chegar, já está aqui conosco, né, Aldo? De forma mais acessível. E isso a gente precisa pensar, sim, nos impactos, porque a pessoa vai ter uma facilidade maior de comprar isso em farmácia e tal, e as mudanças virão, e quem está preparado para isso, né? Eu penso que aí nós entramos num quesito, vamos sair da parte medicamentosa e vamos pensar na questão emocional, na questão social, enfim. A pergunta que não quer calar: para quê isso tudo? Por que você quer isso tudo? É algo que precisa ser pensado antes de iniciar. Por que eu preciso desse medicamento? Ai, porque eu estou muito gorda, porque eu estou feia, porque isso. E por que estar fora do padrão de beleza que você acredita que esteja fora, né? Você acredita que existe um padrão de beleza e na verdade ele é fomentado, né? Hollywood faz isso, todos os filmes fazem isso, as blogueiras fazem isso, tivemos a Sapucaí mostrando isso, Sim. né? As belezas, né? Enfim, pouco mostrada a beleza plus size também, né? Que já veio esse nome americanizado também. Então, somos brasileiros, você comentou muito bem isso no início, nós temos uma formação corporal diferenciada, nós somos conhecidas pelas mulheres dos pernões, dos peitos fartos, não é? Isso virou música, né? Peitos fartos, seios fortes e pessoas reais, do mundo real. Então, assim, virou filosófico até, né? Virou poema. E a gente quer entrar nessa ditadura da beleza e da magreza. Para quê? Né? Tem gente que pode estar nos assistindo e pode estar pensando assim, mas eu sinto uma vontade enorme de comer. Compulsão, isso tem nome, a gente precisa começar a dar nomes e entender. Um excesso de comida esconde uma grande falta. Todo grande excesso traz uma falta. Eu preciso comer tanto para quê? Por quê? Por quem? Né? Eu faço isso. Então, é o parar e pensar para sair da automação. Né? O ser humano precisa sair da automação. Por isso que em psicoterapia a gente trabalha isso, autoconhecimento. Parece meio bobinho isso, né? Fazer terapia para se autoconhecer, eu me conheço, eu sei quem eu sou Cristiane, psicóloga, filha de, tenho tantos anos, isso é o que todos sabem, isso é o meu social. Quem é a Cristiane? Né? Quais os sonhos? O que ela traz? Qual o contexto dela? Nós somos seres biopsicossociais, né? Voltamos a dizer aqui. Então, assim, nós temos um entorno de onde eu vim, para onde eu quero e o que eu quero da minha vida. Então, são reflexões que parecem aí um estoicismo, né? Nós estamos pensando aí, mas é necessário, porque senão a gente entra numa automação, tá todo mundo tomando, eu vou tomar, tá na modinha, tá de fácil acesso, eu vou adquirir. Para quê? Não é? Eu acho que a pergunta fica, o medicamento ele controla a fome fisiológica perfeitamente, mas ele não regula a emoção.
Então ele controla a fome fisiológica, mas não controla a fome emocional. Sim, temos fome emocional. Tem uma música disso também, né? A galera mais nova que está nos ouvindo aí, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? A gente não quer só comida, a gente quer alegria, diversão e arte, e por aí vai, né? Citando os grandes musicistas aí, trazendo mais assim para o popular. Então, a gente precisa parar e pensar, né? Por quê? Para quê? É para caber num vestidinho? É algo muito pontual? Então, cuidado com essa ferramenta, porque talvez você esteja querendo colocar algo muito grandioso dentro de algo muito pontual, né? Então, assim, será que precisa de tudo isso? Perfeito. Precisamos pensar nisso, né? É um medicamento, são medicamentos, vamos colocar aí no plural, que tem vários já existentes, outros chegando, que nós estamos evitando os nomes aqui para não fomentar a curiosidade, mas quem tem interesse já foi atrás, Sim. já descobriu, já sabe do que nós estamos falando, né? Então, precisamos estar preparados, né, para isso. Então, questões a se pensar. Para quê? Exatamente, né? A gente precisa falar e ressaltar que as pessoas que sofrem com a obesidade, que bom, né? Que bom que nós temos esses medicamentos. Mas como a Cris pontuou, se você está 3 quilinhos acima, né? Será que tem mesmo a necessidade? Fica aí a interrogação. Agora, Aldo, a gente está com essa questão essa ampliação do acesso, né, desses medicamentos aí após o fim da patente. Vamos lá. O impacto econômico, ele tende a intensificar? O empresário precisa se preparar? Qual que é a dica, né, que o nosso consultor do Sebrae traz para a gente referente a essa informação aí da quebra de patente e a possibilidade de mais pessoas estarem utilizando esses medicamentos a partir aí, vamos lá, no final deste ano, por exemplo. Existe aí um planejamento para o empresário se preparar para essa nova forma de consumo? O que precisa ser lembrado, né? Diferentemente das dietas, que você faz a dieta, depois você tem aquele efeito sanfona, são períodos curtos. O medicamento, você fica meses tomando esse medicamento. Já há casos de pessoas tomando medicamento há 12 meses. Então, a gente precisa até tomar cuidado se não é um vício ou se a pessoa realmente tem um acompanhamento. A gente sabe. Como a doutora falou, tem gente tomando sem um acompanhamento médico, né, sem exames, não sabe nem se pode estar tomando. Mas isso é algo inevitável. A gente viu hoje, agora recentemente, no Carnaval, as pessoas, as modelos, as blogueiras fitness com corpos esculturais que a gente sabe que não são naturais. Né? Então, essa busca pelo corpo perfeito, ele tem de ser uma busca de povo, né, que já faz décadas que as pessoas tentam buscar esse corpo perfeito. E agora, efetivamente, a gente tem um medicamento que auxilia isso. A consequência a gente ainda não sabe, mas ele veio para ficar. Só para ter ideia, com números, em 2023 a gente teve 11% dos lares utilizando. 2024, 16%. 2025, 6%. A previsão para até 2030 são 35% dos lares usando. E uma pesquisa que foi feita é que 1/3 dessas pessoas que usam, elas se acostumam, se elas utilizarem dieta e os esportes, elas após o medicamento, elas mantêm o esporte, a dieta, e isso fica permanente. Perfeito. Ou seja, a gente está falando de 1/3, 33% das pessoas, que é uma imensidão, uma parcela muito grande, que permanecerão nesse mercado após o uso do medicamento. Então, se o comércio, se o mercado de confecção, se os locais de lazer, eles não se prepararem para recepcionar esse 33,3% da população, eles vão estar atrasados. Não é à toa que a gente está tendo um boom em corrida de rua, a gente está tendo um boom em comidas fitness, em comidas proteicas, em venda de proteína. O impacto do medicamento e desse novo estilo de vida. Né? Eu acho que a gente nunca teve um estilo de vida tão saudável que tem agora, saudável entre aspas, né? Eu corro desde 98, sou corredor assíduo desde 98,
E eu acompanhei esse mercado de fitness bem de próximo, né? Eu nunca vi tanta gente praticando corrida de rua, tanta gente praticando esporte que nem agora. Talvez influenciado pelo medicamento, não sei, mas um terço será influenciado por esse medicamento, porque ele vai começar a comer comida saudável e não conseguirá sair dessa comida saudável. Então, isso precisa ser observado, senão vai ficar para trás. O comércio vai ficar para trás. Excelente, Aldo. A gente precisa também cuidar com a questão da zona de conforto, né? Aldo trouxe algo bem interessante aqui, que as pessoas elas tendem a fazer mais exercício, né? A se alimentar corretamente, mais saudável. Agora tem a zona de conforto, né? Você imagina, você utiliza um medicamento, esse medicamento elimina a gordura, te faz diminuir o peso. Eu vou malhar para quê? Se é só eu dar um piquezinho ali, eu já estou emagrecendo. E a zona de conforto é perigosa, e eu acho que um ponto bem sensível da gente falar quando a gente discute essa questão das canetas, não é, Cris? Sem dúvida. Necessário, imprescindível, porque o medicamento, não vamos esquecer, medicamento. Então, não é para qualquer um. Medicamento é para um tratamento. Então, é para tratar o quê? É para quem? Então, não é essa festa, vamos sair adquirindo com essa facilidade que já comentamos aqui, que terá sim, que existirá sim. Precisa haver algumas mudanças, né? Sim. E aí, esse comentário que você fez, muito bem colocado. Eu vou malhar para quê? O medicamento, ele trabalha sozinho. Eu brinco assim, que ele trabalha até a página 2, da 3 em diante, é com você. Exato. É com você, meu amigo e minha amiga. Até a página 2 ele faz a parte dele. E aí para. E aí a gente ouve pessoas dizendo assim, eu tomei, para mim não adiantou. Outros dizendo, eu perdi 14, eu perdi 16, eu perdi 15, eu perdi... Né? Cuidado, porque ao perder você pode achar. Né? Então, eu perdi X, eu perdi Y. É impactante, né? Mas é um tratamento. E o Aldo colocou bem aí, se eu fizer direitinho e eu tiver essa virada de chave, eu tomo o medicamento e ainda, né, eu faço o tratamento, ele é previsto para 72 semanas, Sim. ele é longo, ele precisa ter desmame, como a gente faz com medicamento psiquiátrico. O desmame é a dose de manutenção toda semana que você se aplica, deixe espaçado a cada 15 dias, uma vez por mês, porque ele tem 25 dias ao menos, tá? Não sou especialista na área, mas uma vida útil de 25 dias, né? Agindo ainda no corpo. Então eu posso ir espaçando um pouco mais. Porque não vamos esquecer, o corpo é inteligente. Quando você começa a trazer medicamento, ele diz, opa, você está trazendo de fora, eu vou parar de fabricar então. Né? Eu vou parar de fazer minha parte porque está vindo de fora, acontece com os hormônios, acontece com uma série de medicamentos que a gente toma. Então é muito sério a dosagem, é muito sério a continuidade disso e a manutenção e tal. Então aproveita, se você está tomando, pense em fazer, ou enfim, para fazer a virada de chave e mude o comportamento junto, mude o mental. O medicamento vai até a página 2 e depois ele para. E aí a pessoa pensa, vou aumentar a dosagem. Aumentou a dosagem, aumentou o preço, e nem sempre quem está tomando e sabe, está tendo essa experiência, nem sempre é a troca de dosagem que vai trazer o sucesso. Ao contrário, nós temos já pesquisas dizendo, não é mesmo, Aldo? Não sei se você está por dentro disso, mas eu, na área de saúde, estou verificando isso. Existem pessoas com altos índices de perda de gordura, enfim, de peso mesmo, né? Com dosagens baixas, 2,5, 5, 7 até. E só. E ele continua, tá? Ele tem o de 10, 10,5, 12, 15, e ele continua. Então, essa dosagem que nós estamos falando é uma média boa, não é muito alto nesse parâmetro de comparação, né? Quem está nos ouvindo aí é nesse sentido. Eu estou comparando ele com ele mesmo, a própria escala né, desse medicamento, como por exemplo o tirzepatida, que já vem na canetinha com a dosagem correta, você só aplica, ele já está prontinho nesse preço alto, por isso que ele é caro desse jeito, porque ele já vem com tudo prontinho. Então,
precisamos aproveitar quem está Exato. fazendo uso. Não se assuste, não fica com medo e nem queira parar amanhã, que é pior. Mas aproveita o tempo, ganha tempo enquanto o amiguinho está agindo por você. Ó a dica. Isso. A dica, né? Vão acender as luzinhas aqui ficou a dica do dia. Ganha tempo enquanto ele está fazendo por você, agindo no teu corpo, ganha tempo. Vai para uma academia, não tem condição, vamos dar uma volta no parque, vamos pedalar, vamos correr, vamos, né, o Aldo trouxe aí, aumentou o índice dos corredores, né? E tem as pegadinhas aí, tudo tem, tudo tem as modinhas, tudo tem o intermediário disso tudo, né? Hoje tem os corredores que se diferem com as meias, né, Aldo? Meia azul, estou disponível para o mercado, estou para as paqueras, e o pessoal controla as meias, enfim, nem sei se é isso que está na modinha ainda, mas já houve um tempo disso, né? É verdade. Então, tem o meio termo, você não precisa virar um corredor, mas você precisa se exercitar, você precisa ir para a academia, os L-Hubs estão aí desesperados também, correndo atrás disso, né, que você paga não a academia, você paga o sistema e ele te geolocaliza e você usa qual academia você quer, então as academias estão também preocupadas com isso, né? Porque você não paga mais academia, você paga um sistema que vai te georreferenciar e você pode usar qualquer outra franquia dentro do programado, né? Do contratado. Então, se movimente, coma adequadamente, porque é engraçado dizer assim, toma o medicamento porque a dieta é muito morosa, demora muito. O medicamento também. E o medicamento precisa da dieta, porque a primeira coisa que ele vai fazer em você é tirar a fome. E se você não comer, você vai adoecer. Então, a diferença do remédio para cura e para doença e para o vício é a dosagem. Se a gente verificar bem, quando a gente chega na farmácia, o que está escrito lá em cima no letreiro? Drogaria. Então, a diferença da droga entre a que cura e a que salva é a dosagem. A gente brinca com isso, né? Então, é o mesmo sistema. O quanto eu uso, né? O quanto eu estou dosando isso. Então, a gente precisa fazer sim a dieta, alimentar, e por isso aí que está vindo tudo proteinado. Só proteína não serve, tá, pessoal? Só proteína, não esquece da fibra, não esquece da gordura, não esquece muita água, e não é só aquela história da quarta série que a gente prendeu 2 litros d'água, já está fora, já tem a quantidade de ml de água vezes quilo que você tem, enfim, para manter a máquina, o corpo saudável. Então ele é trabalhoso também. Não é a pílula mágica, que no caso é a injeção, né? A injeta mágica, ela requer sacrifícios também, ela requer atenção e ela requer essa mudança. A virada, né? Essa viradinha de chave importante. Temos que cuidar com a zona de conforto, gente, né? Exato. Zona de conforto é tudo muito bom, mas lá nada se desenvolve. Agora, 8h54, produção, fala comigo aqui. Precisa encerrar ou dá tempo de uma pergunta para cada um? Uma para cada um? Então tá, a gente tem que encerrar 9 em ponto? Tá certo, então. Vamos lá, uma pergunta para cada um. Tem mais perguntas aqui, mas o papo tá tão bom que a gente tá falando, tá conversando, passando informação para você com os nossos convidados. Mariana Costa, do Jardim Chapadão. Vejo que a magreza extrema voltou a ser padrão no Instagram. Isso não é um retrocesso perigoso para quem lutou tanto pela aceitação do próprio corpo nos últimos anos? Olha aí, Cris, a pergunta da Mariana. Vamos lá respondendo ela rapidinho, que a gente tá com pouco tempo. Certamente, Mariana, excelente colocação, obrigado pela participação, excelente. Sim, você faz ideia, minha amiga, o quanto nós estamos tristes no consultório, o quanto lutamos para a aceitação do corpo, né? E isso retrocedeu, sim, nesse sentido que você coloca, sim. Pois é, né, gente? Delicado demais. Mais uma pergunta pra gente, por favor, produção. Vamos lá, 8h55. Fábio Pontes, de Barão Geraldo. Vamos lá, Aldo. Olha só, as academias focadas em perda de peso vão perder espaço para as farmácias? O que o dono da academia deve oferecer agora para não perder o aluno para o remédio? Uau, Fábio! E aí, Aldo? Então, o problema é que as pessoas estão associando o medicamento como uma coisa salvadora, sem associar ele ao exercício e
a dieta. A dieta, ela se você fizer uma dieta, ela traz um retorno rápido. 1, 2, 3 semanas. O que está te trazendo retorno não é o medicamento, é a dieta. Só que o medicamento ajuda você a fazer a dieta. Isso que o pessoal está confundindo. A dieta é sensacional. A dieta ela emagrece qualquer um. Você pode pegar uma pessoa lá de 120 quilos, 160 quilos, ela não vai emagrecer fazendo dieta. O problema é consumir muita caloria e ela não consegue cortar essas calorias. E o medicamento ele faz com que ela consiga. Esse é o efeito. E o medicamento ele isso, né? Já há previsão de combater nicotina, combater opioide, efeitos cardiovasculares. Então tem muita coisa sendo associada ao medicamento, mas as pessoas precisam lembrar que primeiro, quando você faz esporte, primeiro vem dieta, segundo vem musculação, depois vem o esporte que você gosta. Eu aprendi isso com a corrida. Eu gosto de correr, então eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer musculação para dar suporte ao que eu gosto, que é a corrida. Então as pessoas esquecem, essa academia não vai ficar relegada ao campo, vai ficar relegada porque 2/3 não perceberam isso. Estão usando, conforme a doutora falou, né? O medicamento pode ser usado até 72 semanas. Uma pessoa que precisa perder 5 quilos, se dá 72 semanas, ela vai ficar anorexa. Ela não vai ficar saudável. Então é isso que precisa ser entendido. Eu preciso fazer o uso do medicamento quando realmente eu preciso e associado à dieta, que é a dieta que vai fazer o efeito. Já tem até complemento de fibra para quem toma monjado, um monte de mercado que está surgindo com isso. E ao esporte. Então, o esporte tem que fazer parte da caneta. Senão, quando você parar, volta. E volta mais rápido. Perfeito, excelente. Nossos convidados aqui dando um show de informação para a gente na manhã dessa quinta-feira. A gente fala aqui da ditadura das agulhas, né? Tem tanta coisa para ser dita, mas a gente vai em pequenas doses para você. A gente já está, então, chegando ao fim do nosso Estúdio Câmara de hoje. Quero agradecer demais a presença de vocês. Aldo, muito obrigada. Um abraço para todos do Sebrae aí e obrigada pela parceria e por nos atender sempre quando a gente pede socorro para vocês aqui no programa, viu? Obrigada. O prazer foi nosso, Rubem. Obrigado pela oportunidade aí de falar de um tema tão relevante e importante aí para o mercado. Maravilhoso. E você, Cris, nossa psicóloga, adoro quando você vem no programa, explica, nos ensina, troca informação. Gratidão. Obrigada por compartilhar com a gente sobre esse tema importante demais e que precisa ser mais discutido. Gratidão, viu? Sem dúvida. Eu é que agradeço a oportunidade e o convite. Muito obrigada. A gente que agradece. E você aí de casa também, obrigada pela audiência, pela sua companhia. E é isso, gente. Em tempos de soluções rápidas e resultados imediatos, é preciso lembrar que saúde não é apenas número na balança, né? É equilíbrio, é consciência, é acompanhamento responsável e a gente precisa sair, sim, da zona de conforto. Bom, amanhã, sexta-feira já, e amanhã nós vamos trazer um tema que acende um alerta para pais e educadores. A gente vai falar da revolta dentro do jogo Roblox, que mostrou que crianças e adolescentes são capazes de se organizar, mobilizar e até promover ataques coletivos em ambientes virtuais. Bom, para muitos adultos, o que acontece dentro dos jogos parece apenas brincadeira, mas para as crianças, esse espaço pode ser de pertencimento, identidade, disputa, poder. No Estúdio Câmara de amanhã, a gente vai entender com especialistas como o emocional da criança é impactado a ponto de gerar uma manifestação coletiva online. E o que explica essa capacidade de organização, né? É autonomia ou falta de uma mediação adulta? Onde começa o jogo? Onde termina, aliás, o jogo e começa a responsabilidade. Amanhã a gente vai falar sobre a revolta no Roblox, né? Todo mundo ficou sabendo disso e a gente vai discutir com os nossos convidados, tá bom? E você fique agora com a Íria, direto da Central IA, trazendo informações atualizadas para você. Ao meio-dia tem Câmara Notícia e hoje também tem bastante trabalho no Legislativo e você acompanha tudo aqui na TV Câmara Campinas. Grande abraço para você, fique bem, se cuide, saia da zona de conforto e bora que bora para nossa quinta-feira. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau.